mais um estudo hoje aqui nas parábolas do nosso Senhor Jesus. Hoje falaremos aqui em Lucas, no capítulo 18 e versículo 9, aonde fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. O Senhor Jesus começa a propor essa parábola desse jeito. Assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Quer dizer, o Senhor Jesus deu uma indireta para aqueles que pensam que são alguma coisa. Mas é como está escrito. Aquele que pensa ser alguma coisa, não é? E não sendo, a si mesmo se engana. Isso está escrito aí, por aí nas epístolas, que agora não me lembro. E o Senhor Jesus continua a dizer assim: por se considerarem justos, pessoas que se consideram justos, e desprezam os outros. Quer dizer, há pessoas que pensam que são melhores que outras pessoas porque têm o conhecimento da palavra de Deus. Assim eram os fariseus. E há muitos fariseus por aí, hoje em dia, pregando o Evangelho. A palavra fariseu, além de ser uma religião, que eram as pessoas que estudavam também a Bíblia, conheciam a Bíblia, não é? O Antigo Testamento naquele tempo. Pessoas que sabiam ler e escrever, ignoravam outras pessoas, desprezavam, porque não sabiam ler, eram as pessoas do povo, digamos, José Povinho, não é? E eles se achavam melhor do que essas pessoas, até melhor que os publicanos, que cobravam os impostos. Então eles desprezavam, eles odiavam os publicanos que trabalhavam, não é, para Roma. Naquele tempo, não é, era Roma que dominava ali em Israel. Então cobrava os impostos. Então ele escolhia pessoas para serem cobradores de impostos. Então esses cobradores de impostos eram chamados publicanos. E também eram judeus, e por serem judeus eram odiados pelo povo, eram odiados pelos fariseus. E o Senhor Jesus continua a dizer assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Quer dizer, 2 homens foram à igreja para fazer suas orações. Um fariseu e outro publicano. Um que se acha ser conhecedor, não é, da palavra de Deus, que aparentemente mostra para os outros que vive a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, e outro que é o publicano, quer dizer, que se considera um pecador. E o Senhor Jesus continua a dizer assim: o fariseu, posto em pé, orava para si mesmo, quer dizer, em vez de orar para Deus, orava para ele mesmo. Quer dizer, se uma pessoa faz uma oração para ele mesmo, o quê? Então, não faz uma oração, essa oração não chega a Deus, não é? Não é direcionada a Deus. Por que não é direcionada a Deus? E o Senhor Jesus continua a dizer para que você veja e entenda. Então, quer dizer, com certeza, esse fariseu estava orando, fazendo suas orações em voz alta. Então, dessa forma, dizia assim o fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Quer dizer, isso é uma indireta para o publicano que estava o quê? Ao lado dele, dentro o quê? Da igreja. Injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Quer dizer, ele, na verdade, não estava fazendo uma oração a Deus. Porque quem faz uma oração a Deus faz em segredo,
Não faz para os outros ouvirem a sua própria oração. Ele estava o quê? Orando para si mesmo. Por isso que o Senhor Jesus disse. Ele estava orando para si mesmo, dando uma indireta, não é? Para o publicano e se justificando a ele mesmo. E o Senhor Jesus continua a dizer assim, o que esse fariseu dizia nas suas orações. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quer dizer, ele cumpria os oráculos de Deus, que é o quê? São as orações, é o jejum, são as ofertas, são os dízimos. Quer dizer, que permanece, na verdade, até hoje. Se alguém até hoje nega as ofertas a Deus, o dízimo a Deus, nega certos oráculos que pertencem a Deus, então essa pessoa nega o nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o Senhor do dízimo, não é? Se Deus pediu o dízimo, não é? Ele pediu por uma questão favorável ao homem, não é? Para que o homem não seja maldito, para que o diabo não venha destruir o homem. Deus não precisa de dinheiro. Há uma causa, não é? Do porquê Deus pediu o dízimo. Não era só para os levitas ter o seu sustento. Era também para impedir que o mal agisse no meio do povo, não é? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, nem tampouco de ninguém. Foi Deus que criou o homem. Ele pode destruir o homem e construir, fazer o homem novamente, como ele fez. Destruiu a humanidade e só deixou Noé e a sua família. Então, veremos que para Deus resolver uma solução, não é? Não é nada difícil nem impossível. Se Deus pede alguma coisa a nós, é para o nosso bem, não é? É para o nosso bem, não é? Para a nossa salvação. Não é nada que Ele tenha interesse. O único interesse que Deus tem é salvar a nossa alma, para que nós venhamos a viver com Ele lá no céu. Então, continua o Senhor Jesus a dizer assim, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quer dizer, na verdade, esse publicano, considerado pecador, adúltero, mais e mais coisas pelo fariseu, na verdade, estava orando a Deus verdadeiramente, não é? E nem levantava os olhos, a face a Deus, mas com a cabeça cabisbaixo, humilde, se humilhava, pedindo perdão a Deus, reconhecendo os seus erros, como fez também o Zaqueu, que era cobrador, que era publicano e cobrador de impostos, não é? Quando o Senhor Jesus, que hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu decidiu devolver, não é? Em dobro, tudo que tinha roubado, se tinha roubado a alguém. Se arrependeu, igual a este publicano. Foi ele se arrepender dos seus pecados, para não praticá-lo. Então o Senhor Jesus continua a dizer assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, aqui há quer dizer, o que Deus, não é, valoriza é a humildade, não é a exaltação. Nós não podemos nos exaltar a nós mesmos. Todos nós podemos ter essa falha em conversa com alguém, nos exaltar a nós mesmos. Somos falhos, cometemos essas falhas e outras, mas temos cuidado para não repetir essas falhas. Mas esses fariseus, automaticamente, constantemente se exaltavam a eles mesmos, achando que eles eram o melhor. Na verdade, não era. O Senhor Jesus os conhecia. O Senhor Jesus é que os chamou de hipócritas, não é? São falsos. Assim existe. Assim existe. Por aí, muitos que pregam o Evangelho
que dizem que vivem a palavra de Deus, mas não vivem. Se você diz que vive a palavra de alguém, da palavra de Deus para alguém, e não vive, você é fariseu. Você é falso, você é hipócrita diante de Deus. Não é? Você tem que viver uma vida limpa diante de Deus para poder falar desse Deus, para poder dar o exemplo desse Deus. Você tem que ter uma vida exemplar. Não é viver no pecado, não é viver nas porcarias deste mundo e você vier aqui online, não é? Ou postar ou falar do nosso Senhor Jesus se você não vive. Você é considerado pelo nosso Senhor Jesus um fariseu. Você faz isto, você se exalta a si mesmo, não é? E os exaltados serão humilhados. Você vai perder lá na frente. Não é? Com Deus não se brinca. Não é? Com Deus, a nossa vida tem que ser pautada na justiça diariamente. Ainda que nós sejamos pecadores e falhos. Eu também o sou. Eu cometo minhas falhas. Mas eu não vivo no pecado. A diferença é essa. É a gente falhar porque somos falhos e pecadores e reconhecer. Porque a partir do momento que você não reconhece que você é pecador, então você entra por um caminho, não é? Sem volta. Não é? Todos nós somos, mas nós lutamos para não permanecer nem viver no pecado. Deu para entender? É isso que Deus quer, que nós venhamos reconhecer, ser humildes para reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e os confessar para que Ele possa nos perdoar e possamos continuar em frente. Não é vir aqui, não é pregar o Evangelho e viver no adultério. Com Deus não se brinca, não é? Não pense, como está escrito na palavra de Deus, que o homem vacilão, que é um homem inconstante, alcançará alguma coisa do Senhor. Esse é o motivo de muitos evangélicos, pregadores de evangélicos, do evangelho ou não, as pessoas que vivem dentro das igrejas, e não alcançarem as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Por quê? São vacilões. Não é? Vivem, não é? Vacilando no pecado. Então, você mostra para Deus que você não tem responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal, ela é nossa. Mas se você vive falhando, não é? Aí anda reto, falha novamente. E falha novamente. Você, para Deus, é considerado um homem vacilão. Então, você não pode esperar nada desse Deus. Agora você entende, porque tanto ora e nada recebe, ainda sendo ofertante e dizimista. Tenha cuidado, com Deus não se brinca. Deus conhece o nosso íntimo, conhece a nossa mente, por dentro e por fora. Nem tente, nem pensamento, tentar enganar a Deus. Nem ser falso, nem ser fariseu. Não é? Excluir tudo que não presta da sua vida. Falhar, você sempre vai falhar. Não é? Eu sempre vou falhar, mas nunca permanecer no erro. Nunca permanecer no pecado. Esse é o segredo que manterá a sua salvação. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.